O meu nome é Susana, para além da minha atividade profissional como Business Developer numa fintech, sou fundadora do projeto social Teach How to Fish e também da empresa social by THF. É uma enorme honra estar aqui convosco e gostaria de dar-vos as boas-vindas também a todos os participantes, numa adesão que é de facto tão expressiva. Acredito pela pertinência de facto dos temas que trazemos hoje, e agradecer também à Câmara de Comércio e Indústria Portuguesa a parceria, a confiança nesta parceria e a oportunidade para estar aqui hoje convosco. Também pelo aproximar das jornadas de sustentabilidade da Câmara de Comércio, consideramos de facto que seria fundamental fazer uma abordagem introdutória e de alguma forma que permita contextualizar para cada um destes temas propostos. O programa que trazemos hoje, como todos devem conhecer, é o conceito de sustentabilidade. Falaremos dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, da ligação entre estes objetivos e a framework ESG. Depois falarei um pouco sobre a empresa social e o impacto possível através da mesma, de forma direta e indireta, e abriremos no final, e numa parte que consideramos de extrema importância também, a oportunidade de brainstorming para a partilha de boas práticas, ideias, e que pedia que fossem deixando no chat algumas delas, desde logo, para que no final pudéssemos então aproveitar e começarmos logo nesse momento de partilha. O objetivo é, de facto, não sermos exaustivos naquilo que são estes temas, mas sim desconstruir algumas ideias que são pré-concebidas e simplificar rumo àquilo que nós consideramos ser uma atitude e uma abordagem que seja mais assertiva perante os desafios que temos todos pela frente. Quando passamos agora ao tema da sustentabilidade, eu não gostaria de começar de outra forma, sem ser por assinalar que, de facto, a própria presença de cada um de vós aqui hoje revela que são pessoas atentas e são pessoas preocupadas com as consequências e o impacto no futuro das decisões e das ações que são tomadas no presente. Isto é uma visão sustentável. Portanto, a sustentabilidade ganhou terreno não apenas nos debates televisivos e não nas capas das nossas revistas ou nas redes sociais, mas nas nossas vidas e nas vidas das nossas empresas também, tendo passado de algo opcional para algo absolutamente incontornável. A palavra sustentável tem origem no latim, a palavra sustentar, isto para também percebermos que significa também apoiar e conservar. Normalmente e curiosamente relacionamos a sustentabilidade com o verde, com as árvores, com a relva, não é? Com o ambiente. Mas neste caso, e se nos focarmos apenas aqui, falamos normalmente não de sustentabilidade, mas de meio ambiente. Isto porque existem diversas vertentes de sustentabilidade, naquilo que é um apelo comum a uma gestão cuidadosa e à boa utilização dos recursos que temos à nossa disposição para responder aos desafios e às necessidades do presente, mas sempre de olhos postos e considerando as gerações futuras e as necessidades do futuro também. No fundo, tudo isso é garantir um acesso a uma vida digna e segura a todos os seres, através de uma conduta que respeite o nosso meio envolvente, mas também apare sempre o meio ambiente. E é aqui que eu gostaria de deixar agora nesta descrição simples ou desconstrução do que é a sustentabilidade, deixo-vos desde já um desafio para antes de continuar, que deixem por favor no chat uma ação, uma prática sustentável que normalmente estão a fazer já nas vossas empresas e uma outra que talvez não tanto. Bom, está bem, para depois trocarmos algumas ideias. Com então a palavra sustentabilidade, é importante pensarmos no que foi sempre considerado a nível de desenvolvimento. No desenvolvimento temos por base sempre foram considerados 3 elementos principais: as pessoas, o planeta e a prosperidade, enquanto a economia também.
mas fomos levados a pensar com esta iminência da sustentabilidade. O desafio foi como conseguir um desenvolvimento de forma sustentável. E de forma clara a assegurar tudo isto, foi necessário considerar também que este desenvolvimento fosse feito de forma colaborativa, e aí houve consequentemente a necessidade de considerar as parcerias, e da mesma forma que tudo fosse trabalhado em paz. Nascem então aquilo que são os 5 elementos principais para o que se pretende que seja o desenvolvimento sustentável. E quando falamos do primeiro tema, das pessoas, é sempre com o objetivo aqui de erradicar a pobreza, de garantirmos juntos a equidade e uma vida digna em autonomia. Quando nos dirigimos ao planeta, é para que juntos possamos proteger os recursos naturais, a prosperidade como um modelo económico que nos garanta uma vida digna e plena. A paz, através da promoção de sociedades pacíficas, inclusivas, justas, e as parcerias que de facto fortaleçam a capacidade de todos podermos trabalhar em conjunto para atingir os objetivos que são comuns, potenciando também naturalmente a criação de instituições mais sólidas. Como devem imaginar, nenhum destes elementos pode ou deve ser analisado isoladamente. E é por isso, e foi de forma propositada, que coloquei a nossa rodinha dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável ali no centro, porque é onde de facto se encontram estes 5 elementos que nascem os nossos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Foram criados e aprovados por unanimidade pelos 193 países membros da ONU e foram oficializados em 2015. É então criada uma agenda que apela à cooperação e que nos inspira a pensar e a inovar para conseguirmos medidas concretas e de impacto real para darmos resposta a estes objetivos e desafios. São 17 os nossos objetivos, estão divididos em 169 ações globais que se pretende que sejam realizadas até 2030 e por isso muitas vezes vemos ODS 2030. Importa deixar-vos aqui uma mensagem que não se pretende que as nossas empresas ou cada uma das nossas empresas consiga atingir estes objetivos, estes 17 objetivos ou tão poucas 169 ações, mas que sim, através das parcerias, consigamos potenciar os resultados em conjunto. E por isso também, de facto, o 17º Objetivo de Desenvolvimento Sustentável é como uma cereja no topo do nosso bolo, porque de facto fala-nos das parcerias para o desenvolvimento, para que juntos possamos atingir os demais objetivos. Estes objetivos de desenvolvimento sustentável apresentam uma abordagem que é holística, são parte de facto de uma agenda que é extremamente ambiciosa e global, mas que está prevista para conseguirmos alcançar as transformações que efetivamente são necessárias e sempre com foco nas pessoas e nos direitos humanos. Quando analisamos, então, e agora fazendo aqui uma passagem, compreendermos como é que passamos dos ODS para a matriz ESG, começamos também, é importante percebermos que ao adotarmos estes 17 objetivos, a comunidade internacional reafirmou também o seu compromisso com o desenvolvimento sustentável, através daquela que é a proteção ambiental, da inclusão social e do crescimento económico. E aqui, de facto, que finalmente as nossas empresas também podem assumir um papel ativo e direto no caminho para cumprir estes objetivos. Até porque os critérios ESG surgem da mesma forma que a sustentabilidade, independentemente do setor a que as nossas empresas estejam ligadas, é de forma absolutamente incontornável e desta forma torna-se muito óbvio também e mais fácil para nós percebermos qual o contributo que as nossas empresas podem dar. E o que é isto então da framework, da matriz ESG?
As siglas em si querem dizer-nos Environmental, Social e Governance, e a descrição mais simples que consegui trazer-vos hoje foi de facto que representam um conjunto de critérios que são trabalhados de forma integrada com o objetivo de permitir que uma organização ou empresa seja sustentável, socialmente consciente e gerida de forma correta. Quando passamos aos temas em si e trazemos alguns exemplos para para conseguirem compreender ou ter um enquadramento para cada uma das siglas, quando falamos do environmental, dos critérios ambientais, bom, a dimensão ambiental do conceito diz-nos respeito às práticas voltadas para a utilização sustentável dos recursos. Temos aqui alguns exemplos: a eficiência energética, o aquecimento global, a poluição do ar e da água, a preparação para situações de emergência. Por exemplo, no caso do social, dos critérios sociais, a dimensão social agrega-se à humanização e à valorização de cada pessoa. E diz respeito à nossa relação enquanto empresa, a relação da nossa empresa com todas as pessoas que fazem parte do seu universo, que são de facto os colaboradores, os nossos parceiros ou fornecedores, os clientes e a sociedade. Quando falamos em colaboradores, falamos naquela que é a experiência do colaborador, com fatores como a saúde e segurança no trabalho, a capacitação, a formação, a equidade e tudo aquilo que favorece os temas também e as dificuldades e os desafios que nós temos nas nossas empresas atualmente, como a captação, a motivação e também a retenção de pessoas na nossa empresa. Quando falamos de fornecedores, um pouco também à semelhança de quando falamos dos clientes, é importante termos uma conduta ética e transparente com todos, como práticas simples como o pagamento pontual, permitindo desta forma dar sustentabilidade a todos os negócios que estão à volta da nossa empresa, e estabelecendo desta forma também parcerias de confiança. Portanto, os clientes acompanham também exatamente este conceito, portanto, de relacionamento com o cliente, uma forma que seja também ela ética e transparente, e a sociedade, que através da valorização do que são os direitos humanos, através da responsabilidade social corporativa, que implica ações como a inclusão, a diversidade, a integração profissional, a cooperação para atingirmos os nossos objetivos de desenvolvimento sustentável, como, por exemplo, prevenindo a pobreza nas nossas empresas. Não sei se todos os presentes têm consciência que no nosso país 1/3 das pessoas que estão empregadas vivem em situação de pobreza e exclusão social. Existem hoje em dia formas também de conseguirmos perceber e aprofundar este tema. E depois, por fim, também integrando pessoas que estejam em situação de desemprego para ações de formação junto às nossas equipas, que é algo mesmo que não seja possível criarmos um novo posto de trabalho, mas considerarmos esta hipótese, podemos ajudar a enriquecer um currículo, podemos ajudar a elevar a autoestima de uma outra pessoa, o que é extremamente importante. O nosso último critério diz respeito então à governance, são os critérios de governança. A dimensão da governança diz respeito à forma como a empresa estabelece relações, mas no seu sistema interno, portanto as práticas e procedimentos que são adotados para as tomadas de decisão e que vão ao encontro daquela que é a cultura da nossa empresa. Por isso é tão importante nós termos uma cultura assente e conhecida internamente na nossa empresa, e que vão ao encontro de, por exemplo, como deixamos aqui 4 dos principais, da ética empresarial, a transparência financeira, o combate à corrupção e a diversidade e equidade. Acredito que ao vermos, portanto, este painel e estas 3 opções tão vastas, vale a pena de facto percebermos que vale a pena investir em estratégias sustentáveis nas nossas empresas, uma vez que fazem bem aos nossos negócios, e conseguimos facilmente perceber quais são as vantagens que
que de facto a framework ESG poderá trazer em conjunto com os ODS. Portanto, algumas das vantagens são de facto porque... Susana, Diga. Desculpa interromper-te. Diga. Desculpa interromper, nós antes se calhar de passarmos aqui, eu vou-te deixar respirar um bocadinho. Sim. E como nós temos algumas partilhas, se calhar, não sei se queres deixar estas partilhas para o final ou não, mas como de início tu perguntaste se havia algumas práticas que já estivessem a ser usadas nas empresas das pessoas que estão aqui, e elas automaticamente corresponderam a este desafio e deixaram aqui algumas práticas, enfim, que estão já. Portanto, se calhar, eu não sei se é oportuno agora ou queres deixar para o final. Isaura, eu se calhar sugerir, se me permitir e se os presentes concordarem, terminaríamos pelo menos para conseguirmos falar também do critério já falamos do critério de governança, conseguimos ver aqui a questão das vantagens da matriz ESG, e depois quando entram a abrirmos o momento do brainstorming, conseguirmos refletir sobre essas práticas, as boas e as ainda a melhorar, as que têm espaço de manobra, porque ainda temos tempo, felizmente todos, e se concordarem, Claro. Portanto, faria... Está ótimo, para mim está porque assim ótimo. conseguíamos depois ficar mais envolvidos todos e já tínhamos, portanto, todos os temas tocados. Pode ser, Isaura? Claro que sim, claro que sim. Vou só reforçar então, se quiserem ir deixando os vossos temas, depois no final fazemos aqui aquele debate, aquele brainstorming que está previsto para o final da sessão, está bem? Portanto, não fiquem zangados comigo de eu não ler agora as vossas questões, mas vamos deixar esse momento então mais para o final um bocadinho. E a Susana agora prossegue então com a restante informação. Há só aqui uma situação que é assim, provavelmente algumas pessoas não conseguem aceder ao chat ou não conseguem escrever, podem colocar as questões no Q&A, que está, se abrirem o vosso ecrã, ele fica logo ali do lado esquerdo, aliás, do lado esquerdo para vocês, fica o botão Q&A, que podem usar para pôr as vossas questões, está bem? Então, no final, depois fazemos aqui o nosso momento de partilhas, está bem? Susana, por favor, prossegue. Obrigada, Isaura, obrigada. E permitam-me todos, espero que estejam todos de acordo. Eu não vos consigo ver, nem consigo ler neste momento, mas agradeço a vossa compreensão. Eles é que nos veem a nós, nesta versão aqui, agradeço, nós infelizmente não vemos. É profundamente injusto, Bom, então falávamos realmente das vantagens, e dizia-vos que a framework, a matriz ESG, permite-nos de facto fortalecer a reputação das nossas empresas, da nossa empresa, porque dão uma imagem positiva, para além de terem impacto e de darem sustentabilidade também aos nossos negócios e aos negócios das nossas empresas. E deixo aqui os consumidores, profissionais e investidores, porque de facto, se por um lado os nossos consumidores, e nós já sabemos todos, estão cada vez mais atentos àquela que é a conduta das empresas, aos produtos que consomem, aos serviços que utilizam, o mesmo acontece atualmente com os nossos colaboradores, que valorizam trabalhar em empresas que prezam este tipo de valores, e onde é possível adquirirem um propósito, motivação e também sentido de pertença e de confiança. Por outro lado, é compreensível também que os investidores naturalmente deem preferência a negócios que consideram ser sustentáveis. Agora, vou fazer um resumo também para perceberem como é que o projeto Teach How to Fish, que criei, a empresa social by THF, trabalhando com base primeiro nos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável e depois nesta transição para a matriz ESG, para a framework ESG, porque é que nasceram, para vos dar um exemplo dos temas, como abordamos estes temas, através de um e de outro, e os serviços que prestamos, portanto, de uma forma também que seja resumida.
Então, há 7 anos, após aquela que foi a minha terceira experiência como voluntária internacional, criei um projeto social a que deu o nome de Teach How to Fish. É um projeto que visa a transformação de caridade em autossustento, por forma a permitir uma vida digna em autonomia. É um projeto que não é uma associação, continua a ser 100% voluntário e que trabalha, para ter uma ideia, de forma direta e indireta, 14 dos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Quando falamos nesta passagem, nesta transformação de dependência de caridade para autossustento para autonomia, quando falamos em crianças, claro, é através do acesso, garantindo o acesso à educação. Quando falamos de jovens e adultos, falamos, no nosso ponto de vista, sempre em formação e emprego. E por forma a garantir que a sustentabilidade operacional do projeto Teach How to Fish e também por forma a respondermos de forma direta ao objetivo primário do mesmo, criámos a ByteHF, que é a primeira empresa social em Portugal. Os objetivos e a visão, aliás, da empresa e do projeto cruzam-se, portanto, lá à frente, no destino, o que nós vemos são pessoas que, de facto, através do seu autoconhecimento e da sua autoconfiança, se reconhecem como um fundamental e precioso ativo no seu trabalho, perante a sua equipa, mas também perante a comunidade, e que cooperam numa conduta empática e transformadora. Os serviços que nós prestamos na ByteHF são serviços de formação, consultoria e team building social, com enfoque na liderança, nas lideranças, e considerando uma abordagem numa gestão que seja descentralizada, com vista a promover a cooperação, a partilha, a entreajuda, portanto, uma participação ativa e consciente de toda a equipa no caminho que se pretende que seja de sucesso da empresa. Do vosso lado esquerdo conseguem ver os selos que a empresa partilha com os nossos parceiros, o de team building social e também o selo inspirado no 8º Objetivo de Desenvolvimento Sustentável, que é o trabalho digno, mas num modelo que nós muitas vezes ouvimos falar nas nossas empresas, B2B, B2C, o nosso modelo de Business to Society, exatamente com esta disponibilidade das empresas para a sociedade. Através da ByteHF, nós permitimos aos nossos parceiros a capacitação e a retenção de pessoas na empresa, a criação de emprego e valorização da experiência do colaborador e também uma intervenção ativa na resolução sustentável dos desafios sociais. O impacto direto que conseguimos dar através da empresa nas respostas para a sustentabilidade, acreditamos ser através da formação e da empregabilidade. Para além dos nossos serviços de formação tradicionais, temos também formação para tutores, na integração de pessoas que estejam em situação de desemprego na área de trabalho dos nossos parceiros, ações de team building com componente social em contexto real de trabalho, aquilo que é um caminho que nós acreditamos que permitirá a participação consciente do potencial e do imenso impacto que cada empresa e equipa pode ter realmente na comunidade. Por outro lado, e por fim, através da ByteHF é sempre possível, terão sempre impacto, uma vez que nós somos uma empresa social, ainda com um modelo juridicamente não validado em Portugal, portanto ainda não existem no nosso país empresas do 4º setor, são empresas com fins lucrativos, mas com um propósito social ou ambiental, por forma a tornar de alguma forma dar sustentabilidade a todas as operações. Mas temos assumido o nosso compromisso, também junto aos nossos estatutos, de que o resultado líquido da empresa será sempre aplicado em programas ao abrigo do Teach How to Fish e também projetos sociais e ambientais dos nossos parceiros. Bom,
creio que de facto já percebemos as inúmeras vantagens que conseguimos, então mais uma vez através da união de forças e de cooperação. A Câmara de Comércio de facto é uma associação disponível para a criação de sinergias e para promover a criação de sinergias, e pretendemos então agora abrir este espaço de debate entre os presentes, onde possamos partilhar essencialmente ideias, as tais boas práticas, os tais desafios de práticas que ainda não estão a correr tão bem ou ainda não vão ao encontro dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, mas por forma a criarmos um modelo também que permita conseguirmos começar a pensar em conjunto na framework ESG e em todos termos uma visão sustentável dos nossos negócios. Ok, por isso, Isaura, acho que podemos então começar o nosso momento de partilhas. Estou com muita expectativa de saber quais foram as partilhas e escutar-vos. Exatamente, é assim, eu acho que tu levantaste aqui muitos véus, Susana, enquanto estava a ouvir a apresentação. De facto, este projeto da ByteHF é muito ambicioso, para já porque toca aqui numa questão que é que é aquela questão mais legal de não existir em Portugal uma legislação que fundamenta a empresa social, não é? Como é o caso. Quarto setor. Exatamente, como estavas a explicar exatamente, não há um enquadramento legal para este tipo de projetos, para este tipo de empresas que são criadas e, portanto, só aqui é logo um sinal, um avisador, digamos assim, de que algo precisa de ser mudado, de facto, e que está muito para além daquilo que nós, aqui no nosso nível de ação, podemos contribuir, não é? Porque isto vem a nível também governativo, não é? Vem enfim, de diretrizes maiores do que aquelas que nós podemos alcançar, mas isto realmente mostra que existe aqui uma força e uma vontade dos próprios empresários, que é o teu caso, não é? Dos próprios empresários enfim, das empresas no geral, quererem chegar à sociedade, quererem chegar àquilo que toca, e tu tocaste muito aqui no tema do social, porque é de facto assim, o mais, não é? É o mais que te toca a ti especialmente, a mim, a educação, obviamente, que também faz parte do social, como já do Szinho do ESG, e portanto nós usamos sempre as nossas lentes para ver para ver os projetos, não é? E aqui mostra que existe uma coragem por parte dos empresários muito grande que tem que haver até para superar estas questões mais legais, mais legislativas, normativas, etc. E as pessoas estão a começar a abrir o campo das possibilidades e a começar a trabalhar e a ter ações que realmente são contributivas para enfim, para ir ao encontro destas diretrizes da sustentabilidade. Ok, então vamos abrir aqui o chat de perguntas e respostas e eu vou colocando aqui, Susana, as questões ou as partilhas dos nossos participantes. Então, a Sofia Bastos foi a primeira pessoa a colocar aqui um ponto positivo. E um ponto positivo é a empresa ter um compostor de alimentares vegetais para reaproveitamento do humus. Portanto, existir aqui esta parte mais que eu acredito que esteja mais no ambiental, não é? É a tal história que estava a me dizer que o verde está sempre, sempre em destaque. E depois temos aqui um ponto a melhorar, que é o uso da viatura própria para a maior parte das deslocações. Eu fiquei na dúvida, Sofia, se isto seria de dois pontos, se eles seriam da empresa ou se seriam pessoais da Sofia. Na verdade, ela pôs um mais e um menos e deixou as frases, mas eu acredito que possa ser também algo mais individual da própria pessoa que esteja a praticar já no seu dia a dia, não é? Queres fazer algum comentário relativamente a
a estes dois pontos da Sofia Bastos? Eu creio que o objetivo também, e agradeço à Sofia ter sido a primeira a abrir, a abrir o painel de partilhas boas, positivas e construtivas, não é? Mas creio que a pertinência destas partilhas será também para nos permitirmos a todos aprendermos uns com os outros neste momento e termos alguma noção e alguma ideia daquilo que de facto é possível, e às vezes é tão simples fazermos como uma boa prática nas nossas empresas e mesmo depois nas nossas vidas, nas nossas casas, e daquilo que realmente se calhar às vezes estamos a fazer que pode ser melhorado, mas nem sequer tínhamos consciência, mas com o despertar de alguém que fala nestes temas é mais fácil sempre chegarmos aos objetivos. Certo. Depois temos aqui práticas do David Forster Zammit, que também deixou aqui a visão estratégica de capitalização e autonomia financeira. Portanto, eu creio que aqui será empresarial, não é? E que há aqui uma consciência e uma estratégia já aplicada para a tal capitalização e para haver uma certa autonomia a nível financeiro, creio eu, da empresa, não é? E depois fala-nos também da responsabilidade social interna, em que as pessoas atuam como pilar central da empresa, e isto é importante também falarmos aqui um bocadinho das pessoas e para as pessoas, não é? Quando falamos destes temas, temos que ter sempre esta ideia central. E também o David vai nos indicar também a formação contínua como uma prática, a instalação de painéis fotovoltaicos, e aqui tem a ver também com as questões ambientais e energéticas, veículos elétricos, compromisso de pagamento pontual, ética comercial, humanismo, flexibilidade, autonomia laborais e meritocracia. Todos estes temas são de importância muito, muito grande neste momento e principalmente com tudo aquilo que está a acontecer no mundo, não é? A tudo aquilo que vimos assistir nos últimos anos e a tudo aquilo que assistimos também durante este ano corrente e que de facto o trabalho mudou, não é, Susana? Os critérios de trabalho mudaram, as pessoas querem realmente esta autonomia laboral, esta flexibilidade de horários, eu creio que este também tem muita importância. Comentário. Sim, sim. Obrigada também, David. Realmente uma partilha super interessante e também muito abrangente. Portanto, penso que de uma forma transversal pega todos os três elementos realmente da nossa framework ESG. E é admirável, é profundamente admirável e um exemplo, portanto, acredito, eu se tivesse a oportunidade, faria algumas questões ao David, perguntaria, por exemplo, se de facto para si foi assim tão desafiante fazer, por exemplo, o que referiu em relação ao pagamento pontual, porque é de facto uma forma de dar sustentabilidade às restantes empresas, aos nossos fornecedores, porque estamos todos interligados e somos interdependentes e por isso é tão importante manter também as outras empresas operacionais. Se nos atrasarmos no pagamento a uma outra empresa, será que a empresa, que nós temos consciência que a empresa poderá ficar sem fundos para pagar aos seus colaboradores? Não é? Qual a sustentabilidade financeira de uma empresa que não recebe dos seus clientes, neste caso, não é? E a ter esta visão abrangente, que também é o apelo da framework ESG. Este é o nosso desafio, é termos uma visão global de tudo o que está à volta das nossas empresas e tão importante, de facto, dos colaboradores. Isaura, sim, é de facto aqui que também se centra mais a ByTHF, no social, mas eu penso que o social, como inclui, de facto, tantas pessoas, portanto, como falámos, os clientes, os fornecedores, os colaboradores,
e a sociedade em si é demasiado abrangente para continuarmos a adiar ou a passar para terceiro plano, porque desconsideramos o fator humano das nossas empresas. E as pessoas, de facto, como se costuma dizer, e na ByteHF nós atentamos muito a isso, as nossas formações são sempre focadas no desenvolvimento das competências humanas. E já não falamos de soft skills, mas human skills, propositadamente. Tentamos evitar chamar recursos humanos, porque as pessoas têm que deixar de ser um recurso, não é? Mas falamos de pessoas, não é? Temos que falar de pessoas e nós, pessoas, então conseguimos depois abrir uma perspectiva também e o cuidado ambiental para o nosso planeta, naquilo que é o environmental, e depois, por outro lado, também ao nível da ética e daquilo que é a cultura da nossa empresa e os nossos eixos de trabalho nas nossas empresas, não é? A nossa conduta nas nossas empresas. E por isso, em relação aos comentários de David, só dar-lhe os parabéns e pedir, por favor, partilhe connosco os desafios que encontrou no caminho até conseguir atingir realmente todos estes patamares, estes passos tão importantes, que partilho com todos nós para conseguirmos também aprender. Obrigada. Sim. Há ainda aqui uma curiosidade do David que tem a ver com um tema que não foi tanto tocado aqui na apresentação, que se refere à banca e ao acesso ao financiamento e às taxas de juro versus ter ou não ter um código de governance, não é? No fundo é isso, da ESG. Portanto, e é um tema muito importante, não é? Porque sem pessoas não se avança, mas às vezes sem dinheiro também não se consegue avançar tanto quanto seria desejável, não é? E o dinheiro é um fluxo, portanto, que é necessário para às vezes resolver muitos dilemas, enfim, e isto é importante, o acesso ao financiamento. Queres fazer algum comentário? Eu às vezes, agora no final ouvi um bocadinho mal, mas creio que percebi, não sei se... Sim, eu estou aqui com alguma dificuldade, eu acho que há uma... Sim, eu estou aqui com algo, porque de vez em quando trava um bocadinho, mas eu vou ver se consigo aqui do meu lado, se for, arranjar aqui um cabo de rede para resolver. Estava a perguntar-te em relação à banca e ao acesso ao financiamento, se queres fazer algum comentário, por favor. Sim, de facto as empresas, as grandes empresas vão ter que começar a medir o impacto para a framework ESG já a partir do próximo ano, do início do próximo ano. E as pequenas e médias empresas têm esse processo reservado a partir do início do ano 2025. Isto, por exemplo, no acesso a crédito, e por isso eu referi na questão também das vantagens do ESG no que toca aos investidores, porque de facto os bancos, o financiamento é dado naturalmente, e sempre foi esta a perspectiva quando foram feitas análises a nível do crédito, dado às empresas ao nível da sustentabilidade. Só que provavelmente os fatores eram assentes em fatores muitas vezes pouco mensuráveis, e neste momento aquilo que a framework ESG vai permitir-nos é pormos fim também a ter coisas que aconteceram infelizmente no passado, mas que nos serviram também de lição, como o social washing, o greenwashing, etc. Portanto, neste momento as empresas vão ter que assumir um compromisso, mas vão ter que efetivamente colocar em prática, porque vai haver inclusivamente um vasto leque de parâmetros que vão ser medidos e auditados nas empresas, em que as empresas vão ter que dar resposta efetivamente a esses parâmetros para, por exemplo, acederem a crédito ou terem outro tipo de benefícios fiscais que ainda creio que ainda está a ser desenvolvido o enquadramento jurídico para os mesmos em Portugal. Isaura está no mute agora. Sim, vou passar aqui à partilha seguinte.
João Machado diz-nos que é uma curiosidade, não é? Hoje é o dia da sustentabilidade, sabiam? Pergunta ele. Por isso, fui trabalhar deslocando-me de bicicleta e não de carro, 20 quilómetros. Na minha empresa comemoramos o dia da sustentabilidade, última quarta-feira do mês de outubro. Cumprimentos, João Machado. Global, eu creio que está a identificar a empresa dele, MGS Global. Ok, obrigada, João, pela partilha. Fantástico, obrigada, João. Fantástico, eu vou a pé, mas o meu trabalho não fica a 20 km, fica a pouco mais de 1 km, mas vou a pé todos os dias, mas é também louvável e é um gesto, e são esses pequenos, grandes gestos que vão efetivamente fazendo a diferença na nossa realidade, no nosso dia-a-dia e no dia-a-dia das nossas empresas também, e se calhar o seu exemplo se partilhou com outros colegas, embora nos tenha dito, não é, que celebram este dia na empresa, o dia da sustentabilidade, mas de facto são esses pequenos gestos e ações que depois vão passando e vão sendo uma referência, um exemplo para outros colegas, para outras pessoas e vão sendo replicados. Obrigada pelo seu partilho. Uhum. Entretanto, temos aqui também uma partilha do Paulo Aparício. Fala-nos sobre a alteração de estratégia global do grupo, direcionando aos negócios sustentáveis e da economia verde, sendo que esta linha de negócio do grupo como a principal. Portanto, este é o primeiro item, o primeiro exemplo que o Paulo nos deixa. Depois diz-nos que todos os projetos a desenvolver ou a adquirir têm de ser significativamente impactantes no contexto ESG. Isto também é um sinal de que a empresa está alerta para essa questão. O 3, estamos em conclusão dos 3 primeiros grandes negócios e operações de energias renováveis em solar e waste to energy. Depois aqui um quarto ponto, fala-nos sobre a reformulação interna de governação nos últimos 2 anos da linha ESG, portanto, a nível da reformulação interna. No 5, diz-me scorecards e matrizes de análise diagnóstica e monitorização dos projetos em desenvolvimento no âmbito do ESG. Ou seja, há aqui já internamente muito trabalho feito desta empresa. No 6, reforça as diretrizes internas, indica-nos que há um reforço de diretrizes internas e a criação de departamentos estruturados para dar resposta ao contexto ESG. No 7º, fala de financiamentos a projetos no âmbito Green Finance em curso. No 8, reforço dos projetos CSR, a implementação já há 15 anos. E o Paulo realmente dá-nos aqui 8 itens diferenciadores na empresa dele, em contextos diversos, não é? Mas efetivamente a estratégia, pelo que percebi, tem a ver mesmo com negócios sustentáveis e economia verde, e isto ajuda também depois a que tudo nesta engrenagem se alinha. E portanto também me parece aqui uma visão já muito alinhada do que é necessário fazer e do que é necessário que a sociedade também e principalmente as empresas enfim, tenham em mente para poderem avançar com as suas empresas para estas questões. Isto não chega muito. Susana, comentário. Agradeço também ao Paulo. De facto, temos aqui uma listagem super importante também de boas práticas, de excelentes exemplos. Parecem muitas vezes coisas
etapas que estão longe nas nossas empresas, mas eu acredito que o Paulo também poderá deixar-nos uma ideia de quais foram os principais desafios que encontrou no caminho e na definição destes próprios itens. Isaura, eu não sei se os demais participantes se terão acesso a estes comentários, porque realmente para ficarmos aqui com uma recolha de alguma informação, para depois noutros encontros que possamos fazer mais, mesmo que seja com o intuito apenas de brainstorming entre nós, para conseguirmos de facto, como a Isaura e a Câmara de Comércio gostariam que continuássemos ou dessemos continuidade a estes encontros, não para falarmos destes temas, mas para criarmos aqui uma base de trabalho em parceria e de forma associada, de facto, para o desenvolvimento, para atingirmos os objetivos, mas seria interessante ficarmos com estes temas para depois conseguirmos entre todos perguntar e trocar ideias também como conseguimos ter resposta para isto, como fizeram isto na vossa empresa. Por exemplo, Paulo, creio que um dos pontos que tinha que faz realmente já consegue fazer a avaliação, já consegue medir o impacto de todas as ações positivas que está a fazer dentro do âmbito da framework ESG. Seria importante percebermos, por exemplo, como é que está a fazer essa medição de impacto? Consegue partilhar connosco? É através de uma empresa externa? É alguma ferramenta que tem internamente? Para conseguirmos também todos nós, percebermos como é que vamos conseguir preparar este caminho para dar os passos e depois para conseguirmos avaliar e irmos afinando os passinhos dados também ao longo do caminho, para melhorarmos. Agradeço ao Paulo. Entretanto, já consegui aqui ativar nas definições para que todos os participantes possam, a partir de agora, ver todas as perguntas criadas. Portanto, eu creio que eles já conseguem comentar também entre participantes. Eu ativei aqui uma função, espero que esteja bem. Eu não sou perita em tecnologias, esta não é de toda a minha área, mas eu penso que consegui aqui de alguma forma também abrir os comentários que todos possam ver. Eu não sei se vem eu que está para trás, mas pelo menos daqui para a frente já vão poder com certeza ver e, portanto, podem na mesma comentar agora aqui no Q&A e todos vamos ser capazes de ver os comentários e, portanto, poder também de alguma forma refletir sobre os exemplos que são deixados e tomar como exemplo também para as próprias práticas individuais ou empresariais. Entretanto, temos aqui uma pergunta da Sofia Bastos novamente, que perguntou se Business to Society foi uma expressão criada pela BTHF. Aqui, naquele último slide. Não foi. Entretanto, quando começámos a pensar no modelo que queríamos, e foi exatamente este o nosso raciocínio, mas eu creio, Sofia, que dificilmente já vamos inventar a roda. É muito difícil inventarmos a roda, mas vi associado, portanto, um termo neste conceito de Business to Society, portanto, por extenso e não o B2S, não é? Mas achei que seria profundamente interessante e ligado àquilo que era o nosso propósito e a visão da BTHF. E faz todo sentido, não é? Sim. Depois temos aqui uma outra partilha da Anabela Pinto, que indica que substituíram as embalagens PET por embalagens de cartão. Portanto, o PET é o vulgar plástico, não é? E, portanto, esta é uma das ações que acho que já quase seria obrigatória, até nas nossas casas, não é? Até a nível individual, evitar ao máximo o uso destes produtos que estão vendidos em garrafas plásticas e usar ao máximo o vidro, o cartão ou outros materiais que sejam, enfim, mais sustentáveis, reutilizáveis e que não sejam tão descartáveis, não é? Este parece-me que é assim daqueles que todos nós já devíamos quase ser obrigados a fazer individualmente, quanto mais nas empresas que têm uma responsabilidade também numa dimensão diferente, maior, não é?
É progressivo, mas Anabela, agradeço a partilha também. De facto, vamos fazendo pequenos passinhos, mas é de facto um passo já importante, porque as nossas empresas, e então dependendo da dimensão da empresa, existe muita utilização, quer de papel, de plásticos, ainda existia na maior parte das empresas muita esta utilização natural dos tinteiros, não é? Para impressão, etc. E temos que olhar ao que são os recursos que temos ao nosso dispor. Obrigada, Ana Bela. Obrigada. Temos o Paulo Nogueira também a indicar que para 2023 já temos certificação GOTS e GRS nos artigos em que comercializamos. Eu não tenho ideia do que sejam estas siglas, porque não estou informada sobre isto, mas eu acho que tu podes, se calhar, ajudar, Susana, aqui, no fundo, a também enquadrar aqui estas certificações. Não conheço estas siglas, Paulo, e peço desculpa, mas se puder partilhar connosco o que significam, acredito que seja, claro, algo diretamente ligado talvez ao ambiente, será? Sim, provavelmente, mas vamos querer depois, Paulo, que se calhar deixe aqui uma explicação para nos ajudar a enquadrar esta certificação e estas siglas, para todos podermos também perceber daquilo que se trata e podermos também, enfim, pôr em prática, caso seja útil e viável, obviamente, não é? Para as empresas, a nível dos artigos, creio eu, que estão a ser comercializados. Depois temos aqui um participante que não está identificado, ficou como participante anónimo, eu não sei se foi propositado ou não, mas eu vou ler a pergunta na mesma e depois, caso queira identificar-se, poderá fazê-lo posteriormente. Então, na nossa empresa estamos a criar um projeto de responsabilidade social e empresarial, no qual nos queremos focar, seja nos objetivos da sustentabilidade da ONU, seja reutilizar um dia, seja de utilizar, peço desculpa, um dia que seja celebrado nesse mês, para integrar com o objetivo da sustentabilidade. E depois vem-nos dar aqui exemplos que são, para além de sermos uma empresa com o compromisso de pagamento pontual, novamente temos aqui outra empresa, já tínhamos falado nesta questão antes, no mês de dezembro, no Natal, a oferta de presentes às crianças internadas no IPO e no São João na noite de Natal. Em janeiro, eu creio que sejam os temas dedicados aos meses. Por exemplo, tem erradicar a pobreza, erradicar a fome, com o apoio de distribuição de refeições a sem-abrigo. Em fevereiro, Dia Mundial da Luta contra o Cancro, a oferta de rastreios oncológicos aos colaboradores, também aqui muito a pensar nas pessoas, não é? Este testemunho. Em março, Dia Mundial da Árvore da Floresta, também plantar as árvores com colaboradores, e são apenas alguns dos exemplos que este participante nos deixa. E portanto, todos eles aqui de um bocadinho ligados também a estes compromissos do social, não é? Que tanto estamos a falar hoje. Não é tendencioso, eu acho que não é propositada esta tendência, mas acaba por ser um bocadinho aquilo que liga a tudo o resto, não é? Um comentário. Um comentário é que para mim, primeiro, é uma enorme emoção, de facto, ouvir a falar cada vez mais na questão, nos desafios que temos a nível social nas pessoas. Fico muito, muito contente e muito esperançosa também. Creio que estamos todos neste momento alinhados e no caminho que pelo menos acreditamos ser o caminho certo agora. Ou pelo menos vamos todos fazer por isso. A pessoa quem fez a partilha, o nosso anónimo que está presente, agradeço a sua partilha. Entretanto já se identificou, diz que estava a aparecer como anónima, mas o nome é Sara Rego. Obrigada, Sara. E a Sara. Sara,
Muito obrigada, obrigada pelas suas partilhas. É uma excelente ideia também e uma iniciativa também de lhe dar os parabéns por ter esta questão, este desafio de uma vez por mês, ou pelo menos terem atenção em cada mês, de ter uma ação da empresa para fora, portanto, da equipa para fora, para a sociedade, é o Business to Society. Portanto, pode usar também a sigla. Se quiser, posso enviar o símbolo para si já. E é de facto admirável e terem este cuidado a nível dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável também e da Framework ESG. São vários os termos, são várias as siglas, a sustentabilidade, etc. Não é? Começámos pela sustentabilidade, desenvolvimento sustentável, ODS, ESG. Podíamos ir ao Global Compact Network, que tem 10 outras itens de conduta, de boas práticas, que são extremamente importantes para as nossas empresas também, e estão alinhados também com a Organização das Nações Unidas. E de facto o importante é conseguirmos abrir caminho e começarmos a fazer caminho para chegarmos em partilha aqui a alguns temas, mas a questão do social estar em evidência, porque depois começamos de nós a abrir-nos, como falava há pouco, para o meio ambiente e para também a questão empresarial, creio que ser o caminho mais correto e mais simples. Claro que sim, claro que sim. Eu costumo dizer aqui, ter sempre esta frase comigo que é: primeiro as pessoas, depois a paisagem e depois o dinheiro. Porque é aquilo que me move, são valores intrínsecos, não é? Eu digo isto um bocadinho em tom divertido, em tom assim mais descontraído, que é no fundo também este tom que nós estamos a colocar aqui nesta apresentação, mas de facto eu acho que em primeiro lugar tem que estar as pessoas e o ambiente. Óbvio que os três em conjunto fazem a engrenagem funcionar, nós sabemos isso perfeitamente, não é? E é importante termos isto em mente sempre, todos os dias, mesmo para a nossa vida pessoal. Depois deixa-nos aqui o João Machado, deixa-nos aqui uma questão importante, que ele refere a grande diferença entre o CSR, Corporate Social Responsibility, portanto já temos aqui uma sigla desconstruída, não é? E o ESG é a questão de ESG ser a parte quantitativa para o atingimento dos SDGs, portanto é uma questão accountability, pelo que entendi. Depois o João também, no seguimento do seu comentário, indica-nos que greenwashing é a má experiência de algumas empresas dizerem-se sustentáveis que no fundo não são, ou seja, vestem ali uma capa da sustentabilidade, mas que de facto acaba por não ser tão real, e fala-nos também da eurotaxonomia, que presumo ser o léxico que está ligado a estes temas e que nos ajuda também a compreender estas questões da sustentabilidade financeira das empresas e das suas práticas para atingirem esses objetivos através dessa sustentabilidade, não é? Portanto, acho que aqui já podemos ter aqui. Obrigada, João Machado, pelo enquadramento, porque às vezes só com a sigla nós falamos sobre as coisas, mas às vezes só com a sigla não identificamos logo. Muito obrigada. Então, se calhar eu avançaria aqui com mais um comentário, que também eu creio que seja da Sara, parece como a participante anónima, mas eu creio que poderia eventualmente ser, não sei se esse não, se quiser depois identificar mais abaixo, e diz-nos o seguinte: temos discutido que o enquadramento jurídico ainda está numa fase embrionária, pelo que pergunto se isto é uma consequência de alguma resistência. Pergunto ainda que passos ainda estão por dar, na sua perspectiva, de modo a alcançar o quadro legal ideal. Como é que, no fundo, está tudo tão embrionário? Onde é que está o travão, não é? Se há alguma resistência e de que parte? E depois, como é que podemos, ou qual seria o quadro ideal, legal, para podermos avançar mais nessas questões?
Agradeço a questão, se for da Sara, à Sara, se for uma outra pessoa anónima, agradeço também de qualquer das formas. Não posso assegurar que exista aqui uma força contrária à criação do quarto setor em Portugal. Aquilo que posso dizer é que acho que ainda não houve disponibilidade no nosso país, dado vivermos permanentemente com outro tipo de desafios sociais, inclusivamente. O nosso país ainda está muito apegado, a meu ver, ao terceiro setor. Portanto, há um modelo não governamental, um modelo de empresas, de associações sem fins lucrativos. E por isso, se calhar, ainda não percebeu as inúmeras vantagens que existem e um bocadinho por todo o mundo. Por exemplo, nós somos muitas vezes comparados com a Grécia, e na Grécia, falei já há alguns meses, portanto hoje em dia haverão muitas mais, com a fundadora de uma empresa social na Grécia, e já existem 1.600 empresas sociais. A nível jurídico, portanto, está tudo permanentemente a ser afinado para poder incluir mais áreas de trabalho, de negócio, que permitam de facto que as empresas que são criadas, por exemplo, no segundo setor temos as empresas privadas com fins lucrativos, mas que existam empresas que possam ser criadas como empresas sociais, por exemplo, as empresas que foram criadas pelo senhor, o Dr. Yunus, professor Yunus, o mentor das empresas sociais, foram uma empresa, como uma das nossas empresas do segundo setor, pode abrir uma dependência, e essa sim é a empresa social do grupo. Por exemplo, houve uma Danone que criou um produto que poderia chegar com um preço muito mais justo, com todos os nutrientes necessários na mesma, às populações mais carenciadas. Essa foi a empresa social daquela marca. No caso da ByTHF, aquilo que nós pretendemos é diretamente através portanto, e já existe, por exemplo, no Reino Unido, no Brasil, e como vos dizia, por exemplo, na Grécia também, um modelo de empresas que nascem logo à raiz como empresas sociais, e portanto todo o seu negócio está logo a priori articulado como sendo empresas com fins lucrativos. Portanto, nós, através dos nossos serviços de formação, consultoria ou team building, são serviços com fins lucrativos, mas depois, como eu disse, por exemplo, todo o resultado líquido da empresa será aplicado ou no projeto social Teach How to Fish, para darmos resposta sempre que necessário, por exemplo, ao nível do assistencialismo, quando não existem respostas a esse nível, ou no nosso objetivo primário, pela capacitação e empoderamento das comunidades, das pessoas que vivem em situação de maiores carências. E desta forma conseguimos reinvestir aquilo que é o nosso lucro diretamente, e isso torna a empresa social mais ligada, claro, à ação social, à visão, a uma perspectiva social. No entanto, também com parceiros nossos que trabalhem a área ambiental. Eu creio, e tenho sido um bocadinho persistente, confesso-vos, mesmo ao nível da Comissão Europeia, porque a Comissão Europeia pede a Portugal e pede aos países membros que também deem a resposta ao nível daquilo que são os diferentes setores da sociedade, e já começou a pedir a Portugal respostas para o quarto setor. As respostas continuam a ser dadas através das empresas, das associações existentes no terceiro setor, mas eu acredito que tudo será feito no tempo certo, e por isso muito em breve vamos ter esta oportunidade também em Portugal de termos e podemos participar também com outra figura jurídica, ter uma participação mais ativa a nível social e ambiental no nosso país. Espero ter respondido, sabe? Muito bem, nós entretanto temos aqui também um outro comentário do Paulo Aparício que nos induz a responder aqui ao nosso desafio, de nos dar aqui este cunho pessoal também aqui, e indica-nos que tem todo o prazer em interagir sobre desafios, que a sessão de hoje não é o momento exato porque são questões que demoram algum tempo a caracterizar, mas está disponível para numa próxima vez dar o seu contributo, e isso seria excelente.
há assuntos que não pode abordar, pois está numa das frentes, tem muitas frentes, não é? Mas pode reproduzir algumas experiências, isso é fantástico, é no fundo aquilo que nós aqui estamos também a fazer, é reproduzir experiências e a falar sobre os assuntos de uma forma prática, e isto é que é, dizia-me a Susana aqui há dias, passar dos conceitos às ações ou às práticas, não é? E é exatamente isso que é suposto aqui, é partilhar as práticas, aquilo que as pessoas já fazem, aquilo que ainda não é feito, para que outros possam tomar como exemplo e começarem a praticar. Depois indica-nos aqui que pode reproduzir algumas experiências, deixando os estatutos executivos do grupo MCA, onde está enquadrado, e onde é hoje um desenvolvedor de negócios sem cargos executivos. Muito obrigada, Paula Parício, por esta partilha e por esta colaboração, no fundo, também, e com esta abertura para podermos colaborar futuramente. Quem sabe não nasce aqui assim um outro webinar com outros temas que sejam também interessantes e que possamos partilhar todos, e isto é que é o bom do suminho que sai daqui destes webinars e daquilo que se partilha e daquilo que se faz já, e do fundo de as pessoas estarem, como dizia a Susana, alinhadas nos mesmos propósitos, porque aquilo que estamos a fazer é bom, não é? Eu sempre digo, quando estamos no bom caminho, é para fazer o caminho, não é? E é para trazer pessoas connosco e para nos juntarmos e fazermos cada vez mais e sermos cada vez mais a ter essas práticas e essas atitudes, ainda que às vezes possam não ser nem tanto assim tão conscientes, nem tão informadas, não é? Porque eu acredito que as pessoas que aqui estão também estão na procura de informação, mas que só o conhecimento também não é suficiente, não é? É preciso ver o espelho da prática, e é preciso que nós também tenhamos abertura para, enfim, para pôr a prática em funcionamento, não é? As ações. Depois o João Machado indica-nos que o grande desafio do ESG será, sem dúvida, a dificuldade da recolha dos KPIs e como tratá-los. Também é uma questão, não é? A recolha de dados, enfim, do desenvolvimento. E a MSG Global, por exemplo, tem ajudado os seus clientes a conseguirem fazer os reportes, indicadores, KPIs são indicadores, diz-nos o João Machado. Muito bem, entretanto a Sara também nos diz que na empresa estão a criar um projeto de responsabilidade social e empresarial, portanto querendo focar, exatamente, ela repetiu, peço desculpa, o comentário daqueles meses, portanto desde o Natal até dezembro, janeiro, fevereiro, portanto era o comentário da Sara e ela repetiu, peço desculpa, estava aqui a ler novamente já com o nome da Sara. Ok, o Paulo Nogueira esclarece que GRS é Global Recycle Standards e GOTS é Global Organic Textile Standard, ou seja, são duas áreas que eu percebo que têm a ver com a reciclagem e com os têxteis orgânicos, por aquilo que entendo aqui, falávamos ainda há pouco das certificações, não é? E no caso do Paulo Nogueira, a sua empresa já tem estas certificações internacionais, o que é ótimo, porque a indústria têxtil é uma daquelas perigosíssimas, devido, portanto, ao excesso dos têxteis, não é? Nós sabemos que existe aí uma problemática, tal como acontece com os plásticos, etc., a nível ambiental, que existe essa problemática com os têxteis, e é de facto desafiante para as empresas que trabalham nestas áreas industriais, e muitos deles também são aqui nossos associados, e nós muitas vezes tocamos nestes assuntos com os nossos associados, e também sabemos e percebemos as dificuldades que eles têm e as perguntas que às vezes nos colocam, não é? A nível dos produtos que exportam. E desde já, Paulo, também agradecemos aqui este esclarecimento. Foi desconstruído aqui, sim. Sim. E avançando mais um bocadinho, a Sara diz que é uma empresa portanto, que são, no caso da Sara, uma empresa de serviços. Planeamos fazer a certificação em saúde e segurança no trabalho e ambiente, bem como a certificação em empresas familiarmente responsáveis. Portanto, obrigada a nós, Sara,
pela partilha e por nos trazer também aqui estas questões da certificação, porque as certificações são sempre algo que são um desafio necessário, não é? Que trazem a credibilidade às empresas, pelo menos essa é aquela que é o mote das certificações, é trazer a credibilidade e trazer, portanto, de algum modo, no fundo, um selo em como a empresa está alinhada com aquela norma, não é? E isto é muito importante, não é assim? Agradeço, Sara, também. Sim, a partilha e quando lançar então a associação, a empresa social, disse, projeto de responsabilidade social e Não. empresarial, diga-nos para ver como podemos cooperar e se podemos ser úteis de alguma forma. Perfeito, perfeito. Muito bem, então depois temos aqui um outro comentário do Ramon Carvalho. Greenwashing é quando se gasta muito mais economicamente e ambientalmente em marketing de sustentabilidade do que praticas na sustentabilidade em si. Ou seja, estás a gastar mais recursos sobre aquilo que tu falas e não fazes, não é? No fundo, é um bocadinho isto, exatamente, greenwashing, ok. Depois fala-nos aqui também o João, mais uma chega, a dizer-nos que a taxonomia europeia irá ser o quadro regulatório e também nos indica que em Espanha já há obrigatoriedade de reporte via informação de contas anuais, Non-Financial Information Reports. Portanto, fala-nos também aqui da questão financeira, que é outro dos pilares também aqui da sustentabilidade. Para empresas com mais, acredito que é para empresas com mais de 500 funcionários, portanto, que têm este reporte da informação de contas. Ok, vamos ver se eu consigo, já tenho aqui assim algumas respostas já partilhadas. Eu creio que no início estavam com dificuldade em ver as respostas uns dos outros, mas eu creio que neste momento conseguiam já portanto, já ter acesso aos comentários uns dos outros. Eu vou dar as respostas. Como? Temos que fazer um copy-paste, guardar e depois eu não sei se é possível. Promover um novo eu creio encontro que sim, para explorarmos então este caminho que é exatamente os desafios que lançou para a data de hoje, para este encontro. Sim, exatamente. Susana, eu creio que temos aqui todas as questões mais ou menos debatidas, mais ou menos respondidas, e estamos quase a terminar, não é? Encerramos? Da minha parte, não sei se existe mais alguma questão. Dizer-vos que de facto agradeço mais uma vez a confiança e agradeço a participação de todos e terem aceitado realmente o desafio que lancei no início, porque acreditamos de facto que é através de, mais uma vez, o 17º Objetivo de Desenvolvimento Sustentável entre nós é fundamental cooperarmos, é fundamental agirmos em parceria, por forma de facto a conseguirmos recolher feedback, boas práticas, ideias, soluções, sugestões, tudo aquilo que nos permita fazer este caminho comum, de facto, de uma forma também um pouco mais fácil, porque realmente os desafios são muitos, são alguns. Temos uma agenda, como eu disse no início, ambiciosa, mas de facto será através quer da framework ESG para as empresas, quer dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável para todos os setores e para a comunidade em geral, que conseguiremos dar resposta às transformações, às mudanças que são urgentes no nosso mundo, no mundo em que todos nós, sem exceção, acredito eu, dizemos em permanência que queremos viver. E por isso agradeço mais uma vez a oportunidade e a vossa presença e uma adesão tão expressiva e fico muito grata por estar aqui. Obrigada.
Bom, eu também agradeço a participação de todos aqui no chat, levou-nos aqui a um debate e a algumas ideias também das práticas que podemos já iniciar ao dia de hoje, não é? Desde as coisas mais simples até àquelas mais complexas. Para quem estava a zero no tema ou quase a zero no tema, não digo que seja propriamente a zero, mas de facto não tinha qualquer informação ainda assim, nem conhecimentos, nem além do básico que toda a gente já fala, não é? E portanto para mim também foi muito esclarecedor aqui alguns temas que foram postos para além da comunicação da Susana, obviamente que foi esclarecedora, mas também as partilhas das pessoas, e eu acho que aquilo importante realmente é termos estas partilhas, é podermos conversar sobre isto, é podermos ser exemplo para os outros nas práticas pessoais e nas práticas das empresas, e portanto eu acho que foi aqui um momento, uma hora que tivemos aqui e mais um bocadinho de grandes partilhas e de grandes questões que nos ficam agora aqui na nossa cabeça a trabalhar, e espero que sim, espero que estas coisas também fiquem acimentadas, não só na cabeça, mas também no coração, porque isto também nos toca nas nossas vidas pessoais, e portanto resta-me agradecer à Susana Garra Pinto pela sua presença aqui e por nos ter ajudado a compreender estes conceitos de uma forma muito simples, muito descontraída, e que nos ajudou aqui a despertar, no fundo, também as nossas questões internamente, não é? Eu ia deixar o desafio, se alguém quiser depois contactar-nos, poderá fazê-lo. A Susana deixou também o seu contacto pessoal aqui, se quiserem tomar registro do número de telefone, por favor façam. Eu acredito que seja muito útil conversarem também sobre alguns temas, e acredito que a Susana está disponível para o fazer e para esclarecer todas as questões que enfim possam surgir. E vou fazer aqui uma maldade boa, que é convidar-vos também a ler as publicações que a Susana tem feito na revista, ajuda-me Susana. Na revista Lux Woman. Lux Woman. As partilhas estão feitas, peço desculpa, saí de casa da parte da tarde e vivo no meio aqui entre alguns hospitais. Na revista Lux Woman as partilhas estão feitas, podem consultar todas já mesmo através do LinkedIn, no meu LinkedIn diretamente. Portanto, agora é só seguir a Susana Garra Pinto no LinkedIn e aproveitarmos aqueles momentos que estamos no comboio. Na bicicleta não dá, mas não pode ser no comboio, para lermos os artigos e para, no fundo, também irmos despertando cada vez mais e tendo os contributos de outras pessoas que estão a querer o mesmo caminho que nós, não é? Vou desejar uma boa tarde a todos. Últimas palavras? Sim? Queria dizer-lhe que sugerir que também tem 2 links que depois, se quiser, poderá partilhar com os participantes, caso queiram ter um pequeno vídeo, sim, qualquer coisa sobre cada um sim, dos ODS, etc. Está bem? Sim, exatamente. Nós podemos depois enviar por e-mail, se quiserem, ou quem quiser receber, pedir-nos, está bem? Para enviar, são 2 links que a Susana preparou. Para que têm de uma forma mais intensa informações sobre as 17 ODS, e creio que na vontade de querermos saber mais podemos ir explorar também através desses 2 links que podemos disponibilizar a todos, está bem? Temos aqui alguns agradecimentos, a Sofia Rocha, a Susana Marques, a Maria dos Anjos Lopes, a Carlos Soares, muito obrigada também a todos os que estiveram presentes desse lado, mesmo sem participarem muito, é muito importante para nós também o vosso feedback e é importante sentir-vos aí desse lado. Susana, obrigada. Muito obrigada. E esperamos ver-nos
ver-nos proximamente, não é? Muito brevemente. Nós aqui na Câmara de Comércio e Indústria Portuguesa vamos ter aqui uma semana ainda que vamos falar bastante sobre temas da sustentabilidade, iremos ter brevemente também o Bootcamp de Recursos Humanos e Sustentabilidade que estamos a preparar e a ultimar neste momento e, portanto, é uma questão de ficarem atentos também às nossas redes sociais, irem acompanhando o nosso trabalho para chegarmos também mais facilmente aí desse lado. Muito obrigada a todos e o resto uma boa tarde. Obrigada, boa tarde. Obrigada.